Cidade educadora é também uma cidade com a responsabilidade de acolher com segurança as crianças nas calçadas, ruas, praças, para que possam viver as próprias experiências nesses espaços públicos. Hoje vamos conhecer como é a cidade de 3 crianças que moram e estudam em diferentes locais de Passo Fundo. Vamos escutar o que elas têm para nos dizer sobre a cidade onde vivem. Essa é mais uma reportagem da série Vidas em Movimento. Uma cidade educadora é aquela que ouve as crianças e, nesse sentido, nós temos a vantagem de aprender com a sabedoria dos pequenos. Afinal, ser adulto não é ser porta-voz, ser adulto é ser ponte. Eu sou Pedro Machado, eu tenho 10 anos e eu estudo na Escola São Patrick. Isabela de Souza Nese. Quantos anos você tem? 6. E aonde que você estuda? João Marcelo Tom. Eu sou Patrick Alexander Macedo Foque, tenho 10 anos. Moro aqui na Zárquia há 10 anos. Estudo na Escola Guaraciba Rosmarinho. Estuda, né? Bastante. A gente faz a correção do tema. Daí, no final da aula, eu acho bem legal, porque a gente faz a leitura compartilhada. Primeiro a gente começa a estudar. Mas depois, quando já é de tarde, a gente vai pra merenda e depois a gente vai pro recreio brincar. Bom, a gente aprende bastante aqui. Matemática. Gosta mais de matemática? Por quê? É um de número e eu sou bom de número. Sei muito. Porque eu gosto de fazer continha. Na verdade, várias vezes eu venho a pé, porque minha mãe, ela viaja muito, e daí, porque ela vai em congresso, em viagem, e daí eu venho a pé e eu gosto de vir a pé. Às vezes é minha mãe, mas quem me busca mais aqui na escola e me traz é meu pai. Eu venho caminhando, às vezes quando tá chovendo eu venho com meu pai. No shopping eu vou bastante em restaurante também, pra jantar depois que eu saio da escola. Tem vários lugares bem legais que dá pra gente ficar. Tem a pracinha, tem a biblioteca, tem o shopping. É a casa do meu avô, do meu pai e às vezes pelo supermercado. Eu gosto mais da cidade. Mais da cidade. Por quê? Porque é mais legal. Porque aqui é um lugar muito bom de morar. Fica beleza, eu acho bem bonito, Eu acho bem bonito o Passo Fundo. Porque aqui eu tenho um monte de amigos, uma família boa e uma professora boa. O que pode te preocupar dentro de uma cidade? De Passo Fundo, por exemplo? A violência. Por que tu acha que é violência? Porque, não tinha que ter isso. Tinha que ter mais policiais, assim, mais guardas cuidando da cidade. O que tu acha que uma cidade tem que ter para deixar uma criança feliz? Amizade e família. Uma cidade, pra mim, é um mundo. Pra mim, é tudo. Pra mim, é ter, várias árvores, casas e prédios, ruas. Eu acho que é, tudo isso junto. É tipo um mundo pra gente, só que é grande e a gente não pode sair do mundo. É tipo uma cidade para todo mundo, como a gente acha que ela sempre vai ser e sempre é. Então a gente representa ela. Como é importante respeitarmos a diversidade cultural da infância, das crianças que vivem em diferentes contextos, partilham de experiências diversas. Uma cidade para as crianças é uma cidade para todos. Hoje nós escutamos um pouquinho do que a Isadora, o Patrick e o Pedro queriam nos dizer. Lembrando sempre que aqui a gente fala de vidas. As crianças precisam de mais liberdade e alguns brinquedos. Devem ser autônomas, brincar com os amigos e, na medida do possível, ir para a escola caminhando sozinhas. A ideia é de Francesco Tonucci, pedagogo e pensador italiano, autor do conceito Cidade das Crianças.
E esse é um projeto que aposta na transformação das cidades por meio das crianças que nela habitam. E para refletir sobre esse assunto, no estúdio está conosco a pedagoga, pesquisadora do tema infância, professora aqui da UPF, Adriana Braganholo. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. Obrigada. Professora, faz muito tempo que a cidade deixou de ser um lugar para a criança por uma série de fatores que preocupam os pais, como a insegurança, por exemplo. Que bom se pudéssemos deixá-los ir sozinhos à escola, né? Mas pela reportagem, as crianças são fantásticas, né? Os 3 que foram entrevistados. E percebemos assim que a preocupação não é só dos pais, né? Que a preocupação é deles, porque eles dizem que eles falam da violência, né? Eles dizem da importância desses diferentes espaços, eles mostram seus medos, suas curiosidades, suas vontades ali. E acho que tem um fator também que é fundamental, que é como o adulto enxerga a cidade e como a criança enxerga a cidade. Há uma diferença enorme, porque nós adultos, por mais que possamos compreender, nós temos um olhar adultocêntrico ainda, né? Do nosso ponto de vista, do nosso lugar. E outro ponto, assim, fantástico que elas colocam ali é que elas não enxergam a cidade separada. Elas precisam de um conjunto, elas enxergam o todo, elas enxergam o mundo na cidade, né? Agora, professora, nós trouxemos aí a visão de um educador italiano, mas na sua opinião, qual que é a importância, então, de a gente dar autonomia para as crianças, escutar as crianças? A escuta das crianças é fundamental. Elas têm muito a nos dizer, os conceitos que elas trazem, as opiniões, como eu disse antes, os seus medos, suas seguranças, inseguranças, né? Tudo aquilo que elas vão nos falando e elas vão nos dando pistas, inclusive para construir políticas públicas para uma cidade que seja mais das crianças, que seja mais educadora, né? Então, além disso, de uma forma macro, também as possibilidades aí que a gente tem como família, como escola, né? Possibilidades que se tem para pensar esses espaços do modo como eles estão dizendo. Quer dizer, eu ando pela cidade, eu vou no vô, eu vou na avó, eu vou na praça, eu vou no shopping, né? Quer dizer, eles gostam dos espaços, né? Agora, num mundo cercado de tecnologia, a tecnologia está aí, eles começam a usar cada vez mais cedo. É fundamental que a criança possa sair de casa, possa viver essas experiências da cidade, que deveria ser um espaço pedagógico? Com certeza. A cidade, ela, ao contrário, né, como diz a própria reportagem, ao contrário da violência, ela precisa ser um lugar seguro para que as crianças vivam experiências interessantes, pedagógicas, de interação com os outros, seja com outros adultos, mas em especial com as próprias crianças, espaços de brincar, mas espaços desafiadores para elas, espaços que possam ir para além do óbvio, né? Então, quando eu falo do olhar do adulto, é como nós imaginamos uma cidade, para além do cotidiano, que também é fundamental, esse dia a dia, esse caminhar a pé, né? Esse enxergar a cidade, que espaços e como esses espaços podem ser melhores para elas, né? Então, acho que há que se pensar muito num coletivo aí de pessoas, pelas políticas públicas, pelas pessoas da educação, pelas próprias pessoas da arquitetura, né? Quer dizer, do urbanismo. Um conjunto. Quer dizer, como as crianças enxergam em conjunto a cidade, como nós adultos podemos enxergar essa cidade para elas em conjunto, né? Agora, professora, pensando nas falas aí dessas 3 crianças que a gente viu na reportagem, nessa relação entre cidade, criança, família. A senhora é mãe também, tem o Pedro, de 8 anos. Eu queria saber um pouquinho da sua experiência, como é que é a relação dele com a cidade? Tá bem. O Pedro, que é o outro Pedro, né, na reportagem, ele tem várias experiências, né? Acho que uma delas é na própria escola, né, que proporciona saídas para essa cidade, na escola que ele estuda, e outras, assim, são diversas. Acho que uma das mais ricas, por mais simples que seja, é esse andar a pé. Né? Como diz o outro menino ali, andar a pé, caminhar pela cidade, enxergar as coisas, né? Eu comentava até com a Fanny, teve uma situação que me chamou muito a atenção, até pelo estudo da cidade educadora que estava se discutindo aqui. Andávamos, daí nesse momento de carro, e ele dizia, mãe, como a cidade é quietinha, né? Há um ano, 2 atrás. E eu, na minha visão de adulta, pensei, bom, o que será que ele está falando? Será que é porque os vidros estão fechados? Era frio, sei lá, barulho dos carros, ou não ouvir o barulho? Não. Eu perguntei, por quê? Por que você está me dizendo isso, né? Por que a cidade é quietinha?
porque ninguém fala com ninguém. Então, o que passa na cabeça das crianças quando elas pensam na cidade, quando elas pensam na relação com o outro, quando elas pensam nesse movimento que existe, né? Então, acho que há muitas infâncias, porque isso é importante dizer também, né? Nós vimos pela reportagem há 3 infâncias ali, né, falando, dizendo coisas para nós. E há muitas infâncias por aí pela cidade, caminhando, conversando, brincando, interagindo, pedindo ajuda muitas vezes, né? E descobrindo esse mundo aí que é muito grande, como diz a menina. Né? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigada. Tenhamos mais cidades educadoras para as crianças, né? No próximo mês a gente mostra mais, né? Isso aí. Próximo mês tem mais vidas que vão se movimentar aqui pela cidade na nossa série.